De volta com vocês, ainda falando sobre mecânica, aqui agora especificamente sobre freios. Bora ver? Sistema de freios é o sistema que possibilita diminuir a velocidade do veículo ou a sua imobilização total. Claro, quer diminuir a velocidade do carro? Pisa no freio. Quer imobilizar totalmente o carro? Pisa no freio. O freio serve para isso, o sistema de freio serve para isso. As principais peças de um sistema de freios é tambor, que é aquela parte interna da roda ali, sapatas. Quando a roda tem freios do tipo sapatas, essas duas peças vão aqui dentro, ó, do tambor e elas são comprimidas contra as paredes do tambor, freando o veículo. Quando o freio é a disco, junto à roda tem um dispositivo desse aqui e tem essas pastilhas que pegam de um lado e do outro do disco, fazendo então o efeito de pinça, fechando aqui, freando o veículo. Então nós temos freio a tambor ou freio a disco, né? No freio a tambor, aqui a gente vai usar a sapata, no freio a disco a gente vai usar as pastilhas, que são essas aqui. Tem o hidrovácuo, que é um componente adicional, que vai fazer força para você sobre os sistemas de freio, para não ter que o seu pé fazer essa força. E as lonas, né, que vem aqui dentro, elas vêm aqui em cima das sapatas, em cima das sapatas encaixam as lonas, e elas são comprimidas contra as paredes aqui do tambor. Então nós temos aqui alguns tipos, algumas principais peças de sistemas de freio, tá? O sistema de freio também pode ser do tipo freio de serviço ou freio de estacionamento. O freio que a gente utiliza com o pé, eu estou falando no carro, tá? No automóvel, no caminhão, obviamente na moto a gente vai usar freio também com a mão e é freio de serviço. Mas no carro, o freio que você aciona com o pé, esse pedal aqui, ó, é o que a gente chama de freio de serviço. E o freio de estacionamento é o que todo mundo chama de freio de mão. Então presta atenção, é muito comum você chegar e falar assim, pisa no freio, cadê o freio de pé, cadê o freio de mão? Isso é uma forma popular de dizer. Mas tecnicamente, o correto é freio de serviço, você já sabe que é o freio do pé. Freio de estacionamento, você já sabe que é o freio de mão. Por que é que leva o nome de freio de serviço? Porque você usa ele o tempo todo, é para trabalhar mesmo, serviço, o tempo todo você está dirigindo. Já esse aqui não, é só quando vai estacionar o veículo. O freio de serviço, ele tem atuação nas 4 rodas. Já o freio de estacionamento só tem atuação nas rodas traseiras. Uai, professor, sabia disso não? É? Quer dizer, quando eu puxo o freio de mão ali, quando eu puxo o freio de estacionamento, ele está freando só as rodas de trás? Mas quando você pisa no freio de serviço, aí está freando com as 4 rodas. Informação útil e pergunta em prova, tá? Ainda sobre o sistema de freios, nós temos do tipo tambor e do tipo disco. Freio a tambor, está aqui o modelinho para vocês virem, né? Tem lá o tambor, tem as sapatas, as pastilhas, e essas pastilhas são comprimidas contra a parede do tambor. Perceberam aqui um cilindrozinho aqui, ó? Isso aqui ele pressiona as pastilhas contra as paredes aqui do tambor, fazendo então frear. Já o disco é aquele sistema de pinça, né? Tem aqui o disco, as pastilhas e esse dispositivo aqui faz aquela compressão no estilo de pinça para poder frear. O freio a tambor, ele tem menor potencial de frenagem do que o freio a disco, tá? Ele é mais comum nas rodas traseiras. Já o freio a disco ele tem maior potencial de frenagem e é mais comum nas rodas dianteiras. Significa que todo carro vai ter freio a tambor nas rodas de trás e freio a disco nas rodas dianteiras? Não necessariamente, isso é o padrão. Mas é possível que você encontre um carro que tenha freio a tambor nas 4 rodas. Assim como é possível de você encontrar um carro que tenha freio a disco nas 4 rodas. Tem o sistema de freio ABS, que nós já vimos algumas vezes, aqui a gente vai falar um pouquinho melhor dele. Ó. ABS é Anti-Bloqueio Sistema. Anti-Bloqueio Sistema. Porque é uma sigla em inglês, né, que significa Anti-Blocker System. Então, fica um pouco fora de ordem aqui, porque a tradução literal para o inglês vai ficar fora da ordem. Sistema anti-bloqueio. Seria um CAB, né? SAB, se fosse para português. Mas a sigla usual mesmo é ABS.
Ele reduz em média 20% a distância necessária à imobilização total do veículo quando em uma frenagem. Prestou atenção nisso? O freio ABS ele é mais eficaz. Ele reduz, em média, 20% a distância necessária para parar o carro. Qual que é o grande tchan do ABS? Acho que falei isso em aulas passadas aí. Ele não deixa as rodas travarem. Quando você pisa no freio com toda a força, numa frenagem de emergência, por exemplo, os sensores ali do sistema percebem que a força foi demais e começa a soltar as pastilhas. Ele vai soltando e fechando. Porque se soltar e deixar solto, o carro não freia, né? Então ele tem que ir soltando e apertando. A marca no asfalto fica aquele tch, 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 né? Tch, 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 tch. Ele vai freando e saltando. Nisso mantém a dirigibilidade, você não perde o controle da direção. Ou seja, se precisar de virar o volante, o carro vai obedecer a direção. E ele ainda para mais rápido, em cerca de 20%. Só recapitulando, porque nós já falamos isso em aulas passadas, quando o carro não tem ABS e você taca o pé no freio com toda a força, ele trava as rodas, gasta mais espaço para parar e você ainda perde o controle direcional. Não adianta virar o volante não, porque rodas travadas, o carro não vai obedecer o giro do volante. Ele vai seguir em linha reta na direção que ele já estava indo. E aqui falando sobre sistemas auxiliares que auxiliam o freio aqui, a frenagem. E aqui descreve, são tipos de freio em que a força de frenagem aplicada no pedal é potencializada por sistemas auxiliares para diminuir o esforço físico do condutor. E aí a gente tem aqui alguns exemplos desses sistemas auxiliares aqui. Tem ele no freio mecânico, totalmente mecânico, é o caso do freio de estacionamento, né? Freio de mão. Nós temos ele no sistema hidráulico, pressão de óleo. Nós temos ele no sistema pneumático, pressão de ar. E nós temos ele no sistema hidrovácuo, que é o mais comum nos automóveis hoje. Eu diria que praticamente 100% dos automóveis você vai encontrar esse tipo aqui. 100%. 100% não é, né, gente? É mais ou menos. Quase 100% você vai encontrar o sistema de hidrovácuo. Isso aqui são sistemas que fazem força para você. Você não precisa fazer força. Cara, você pega uma bicicleta, vai descer uma ladeira, você precisa de puxar aquele freio ali com a força proporcional à velocidade e ao peso que está descendo ali. Agora imagina uma carreta. Como é que você faz para poder segurar aquele embaixo fazendo força no pé? Nem que se fosse o Sansão, um incrível Hulk, você conseguiria frear esse veículo. Então não é a sua força no pedal que vai fazer força lá no sistema de freios. É um sistema auxiliar. No caso de veículos de grande porte, é muito comum a gente ver esses sistemas pneumáticos, né? A ar. Tanto que na hora que o cara pisa no freio lá do caminhão, do ônibus, da carreta, você escuta aquela compressão de ar saindo. Tch, 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 não é? Pois é, porque ele é pneumático. É balões de ar com muita pressão, muito peso, que fazem força naquele ali. O freio é só mesmo um acionador. É como se fosse um botão, um dispositivo. Eu falo pedal, né? Você pisou ali, aí aquele sistema auxiliar é que vai fazer força lá para parar o veículo. No automóvel é assim também, cara. O hidrovácuo aqui, se você quiser testar, mas faça isso com segurança, tá do lado de alguém. Você não, porque você ainda não tem carteira. Quando você tiver carteira, ou então quando você estiver fazendo aula, você vai perceber isso. O hidrovácuo é um sistema de pressão que faz essa força auxiliar aqui para você. Vamos dizer que isso aqui que seja o hidrovácuo, esse dispositivo aqui. O camarada acionou o pedal acionou o hidrovácuo é que vai fazer força no sistema. Esse hidrovácuo, para ele gerar compressão, ele depende do motor estar funcionando. E o que acontece com alunos que estão treinando direção? Já aconteceu várias vezes eu dando aula. Às vezes o aluno está numa subida ou numa descida e deixa o carro apagar o motor. No que o carro apaga o motor, o que ele faz? Ele já joga no ponto morto, que é o procedimento padrão para ele ligar o carro de novo, né? E com o carro desengrenado, não tem nada segurando ele, só o freio mesmo. Por enquanto ainda existe compressão aqui no hidrovácuo. Se o aluno ficar com o pezinho quietinho ali e for lá ligar o carro, beleza, vai voltar a funcionar o motor, está gerando compressão dentro do hidrovácuo. Mas se ele de bobeira resolver mexer com o pé ali, às vezes para acomodar o pé ou sei lá para quê, de vez em quando um ou outro faz isso. Ele solta o freio, 2, 3 vezes que ele soltar e apertar de novo, a compressão que está dentro do hidrovácuo
vai embora, fica sem compressão. Aí o pedal fica duro, o pedal de freio fica duro e o carro começa a descer. E o aluno faz força pra caramba e não consegue parar o carro. E ele vai apertando e desespera. O que eu faço para poder resolver o problema? Eu poderia simplesmente puxar o freio de mão, que é o freio de estacionamento, porque esse não depende de hidrovácuo, né? Ele é um freio mecânico. Ele atua diretamente na roda. Ele não tem sistema auxiliar. Guardou isso? Os freios de mão, que são os freios de estacionamento de carros populares, carros convencionais, ele não tem sistema auxiliar. É a sua força ali mesmo na alavanca de freio que vai fazer o carro frear. Tem um cabo de aço ali que vai lá atrás, ou tirante. Você puxa, ele aciona o freio lá atrás e para o carro. Eu poderia simplesmente fazer isso. Mas só para mostrar para o aluno qual é o problema, o carro está descendo, mas está tudo sob controle, não tem ninguém atrás, estou num lugar tranquilo, esmo. Eu vou lá e viro a chave, o carro liga. No que o motor liga, a cuíca aqui, ó, que é o hidrovácuo, enche de compressão, aí o pedal fica macio e o carro para na hora. Aí ela vê que o freio está funcionando. Aí com isso, eu vou explicar para a pessoa por que o carro desceu. Por quê? Porque existe um sistema auxiliar que faz força para ela. O pedal ali é só para ela acionar esse sistema auxiliar. E esse sistema auxiliar só funciona com o carro funcionando, com o motor funcionando. Então guarde isso. O sistema mecânico é aquele que não tem sistema auxiliar nenhum. É ele propriamente direto lá na roda. É o caso do freio de mão, chamado de freio de estacionamento. O hidráulico é por pressão de óleo, o pneumático é por pressão de ar. E o hidrovácuo é que tem os dois, né? Tanto hidráulico e vácuo, ar e hidro, óleo, dentro dessa cuíca aqui, chamada de hidrovácuo. Ainda sobre o sistema de freios, agora falando da manutenção dele. Óleo, tá, gente? O sistema de freio precisa de óleo para gerar compressão ali no sistema. É bom estar sempre de olho, aqueles reservatórios, tem a indicação aqui na lateral de qual deve ser o índice, né? O nível de óleo ali. Troca das lonas. Lonas, cadê lonas? Lonas são isso aqui, ó. Lonas, as lonas, ó. Lonas. Aqui está a sapata e a lona agarrada na sapata aqui. E tem também as pastilhas. Essas aqui são as pastilhas. Isso aqui é de cerâmica, tá? Isso vai esfregando nesse disco aqui, ó, para frear o disco, elas vão desgastando. Conforme a pastilha ou a lona, deixa eu só ligar isso aqui, ó. Lona é esse, ó. Pastilha é esse aqui. Conforme as pastilhas ou lonas vão se desgastando, o nível de óleo tende a baixar. Aí você tem que observar, porque às vezes não é só colocar óleo, às vezes tem que trocar ali a pastilha, tem que trocar a lona, tá? Então observe isso, atente-se a isso. E aqui, cara, vem trazendo um esquema chamado de sangria de freio. Eu particularmente nem falaria disso em aula, mas o Detran insiste em cobrar isso até hoje, então tem que explicar. Essa sangria é o termo utilizado para troca do líquido de freio. Líquido de freio é aquele óleo que a gente viu lá agora, né? Tem que trocar ele. Que deve ser realizada anualmente ou a cada 10 mil quilômetros ou quando houver sinal ou sinais de perfuração no sistema. Vou repetir. A sangria é a troca do líquido de freio que deve ser feita anualmente, a cada 10 mil quilômetros, ou se houver problema ali de perfuração no sistema. Isso é porque entra ar no sistema de freio, dentro daquele líquido, e o ar vai prejudicar ali na frenagem. Então, quando você leva o seu carro para fazer revisão, seja anualmente ou a cada 10 mil quilômetros, lá na autorizada, por certo, eles devem verificar isso. E tendo ali bolhas, ar dentro do sistema, eles vão fazer a sangria. Ou então, se houver algum sinal de perfuração, o ar já entra mesmo, então tem que fazer essa sangria também. Agora, como é que faz isso? O Detran insiste em perguntar. Eu nunca fiz, tá? Também, certamente não acho que você vai fazer. Mas, enfim, também é utilizada para retirar as bolhas de ar que se formam no sistema de freio, que foi exatamente o que a gente falou. Bora ver como é que funciona? São 6 passos aí, tá? Acho que são 6 mesmo. O primeiro passo é levantar o carro. Você vai elevar o carro com o macaco. Como você provavelmente só vai ter um macaco, você tem que elevar o carro e colocar um calço debaixo dele. Para quê? Porque você vai ter que tirar as 4 rodas para fazer isso, tá? Retire as 4 rodas do carro. Passo 2. Aperte os parafusos do sistema de freios ali. Você tem que saber quais parafusos, né?
Complete o fluido de freio. Vai lá, colocou, botou no nível direitinho. Conecte uma mangueira no parafuso de sangria, que é um parafuso próprio. E desse parafuso, onde você tirou o parafuso ali, você vai botar uma mangueira. E da mangueira você vai colocar dentro de um frasco. Por quê? Vocês vão entender por quê. Porque o próximo passo é alguém bombear o pedal de freio. Quando você está aqui com a mangueira esgotando o óleo do sistema para dentro desse frasco, alguém está lá dentro do carro bombeando o pedal de freio. Ó. Continue a bombear até sair todo o ar do tubo de freio. Até sair todo o ar do tubo de freio. Feito isso, faltou o passo final, né? Tem que voltar o parafuso aqui para fechar o sistema e lá conferir o nível de óleo, se tiver baixo, completar. Entenderam o objetivo? É fazer essa troca aqui do líquido de freio, de modo a observar isso aqui, ó. Tem bolhas de ar, essas bolhas de ar vão sair junto com o líquido aqui e então você terá feito a sangria de freio. Essa coisa, sangria, lembra de sangue, né? É sangrar o freio. Algumas pessoas até dizem, alguns mecânicos, sangrar o freio. Troca do líquido de freio, que deve ser feita mesmo periodicamente, mas principalmente com a finalidade aqui de tirar o ar, as bolhas de ar que se formam dentro do sistema. Guardou o passo a passo aí? Não, revise isso aí, porque o Detran está cobrando, tá? E tem aqui, né, o passo final. Aperte o parafuso da sangria para concluir o procedimento, que eu falei que eram 6 passos, né, mas tem o passo final e depois completar lá, caso o nível de óleo tenha ficado abaixo do necessário. Sistema de direção. Chega de falar de sistema de freio agora, vamos partir para a direção. É o sistema que possibilita você conduzir o veículo, direcionando para um lado, para o outro, fazendo aqui o movimento do volante, o giro do volante, que vai atuar lá sobre as rodas dianteiras, levando então esse carro para onde você quer. Você tem ali como alguns componentes, ó, volante, coluna de direção, barra de direção, eixo, ó, manga de eixo, tá? Essa parte vermelha aqui, caixa de direção, essa parte vermelha aqui embaixo também. Então, essas são algumas das peças. A mecânica, aqui fala os tipos, né? Tipos de sistema de direção. O sistema mecânico é aquele que não tem nenhum sistema auxiliar para fazer força para você. Tem a hidráulica, que é a que vai fazer uma força ali por meio de pressão hidráulica. Tem a elétrica e tem a eletrohidráulica. Acho que aqui tem um hífen, tá? Deveria ter um hífen aqui, se eu não me engano. Eletrohidráulica. Hoje em dia, o que a gente mais vê nos carros é esse sistema aqui, né? Eletrohidráulica, que tem ali um sistema auxiliar que trabalha fazendo força para você e não necessariamente você fazendo força. Se você já tiver dirigido um carro que não tem nenhum desses sistemas, nem hidráulico, nem elétrico, nem eletrohidráulico, que for o mecânico, aquele no braço mesmo, o pessoal chama de queixo duro. Pô, o cara tem um carro queixo duro. Você não tem noção do peso que é a direção do carro. Cara, e uma coisa interessante, quando eu era adolescente, eu não tinha carro com direção hidráulica, nem elétrica, nem eletrohidráulica. Era no braço mesmo, era direção mecânica, o pessoal chama de queixo duro. Queixo duro. E eu dirigia na boa, tranquilo. Você vai pegar na mãe, já vai ficando musculoso também, né? Depois que eu acostumei com esses carros com sistema de direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, levinho, cara, super leve, você vira com o dedo. Inclusive caminhões. Gente, se eu pegar um carro que não tem esses dispositivos auxiliares aqui para fazer força, eu acho um absurdo de pesado. Eu até consigo. Se você for movimentando o carro ali, fazer uma manobra, coisa do tipo, se você ficar parado, tentando virar o volante, haja braço, tá? O sistema de direção ele requer algumas manutenções também. Ajustes, revisão, lubrificação, limpeza, completar o fluido do hidráulico. Essas são algumas das manutenções básicas aqui no sistema de direção. Periódica, tá? Não dá para estabelecer de quanto em quanto tempo. Você vai olhar no manual do fabricante, se ele orienta sobre revisões periódicas. Se ele não orientar, aí é mais uma manutenção corretiva mesmo. Está ouvindo ali algum barulho, algum problema que você acha que possa estar relacionado à direção, pede o mecânico para verificar e fazer os devidos ajustes aí, lubrificação, limpeza e tal. Sistema de suspensão. Ele é responsável por absorver os impactos gerados pelas irregularidades no pavimento. Tem buraco, tem lombada, tem depressão, tem ondulação. Quem que vai absorver os impactos
resultante dessas irregularidades? É o sistema de suspensão. Além de proporcionar maior estabilidade ao veículo nas curvas. Quando eu falo suspensão, todo mundo lembra de amortecedor, mas não é só amortecedor não, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui o amortecedor, sim, ó. Amortecedor, essa peça vermelha aqui, ó. Mas a gente tem mola também, ó. Mola, são as molas helicoidais. Tem ainda dentro da suspensão barra estabilizadora, essa barra pretinha aqui. Tem a bandeja, que é essa parte aqui que onde o amortecedor fica apoiado. E uma curiosidade, quando você passa num buraco, o amortecedor ele absorve esse movimento de volta da suspensão. Vamos supor, você passou num buraco, a mola segura esse movimento para baixo. É a mola, fez a pressão que a mola comprimiu. Na hora que volta, é o amortecedor que segura. Se não fosse o amortecedor, o carro ia pular. Pensa bem. Porque alguma coisa fez pressão nessa mola, comprimiu ela. Na hora que essa mola voltar, ela vai jogar o carro para cima, o carro vai pular. Então, um carro sem amortecedor, ele fica pulando mesmo. Já reparou? Não é que é sem amortecedor. Com os amortecedores já, com a vida útil, já foi, né? Está na hora de trocar. Ele fica pulando, a frente dele fica pulando. Repara, traseira também. Isso é terrível, né? Além de ser desconfortável para quem está dentro do carro, porque o carro fica pulando literalmente, isso desestabiliza o carro nas curvas, uma coisa assombrosa. Não pode, você tem que trocar os amortecedores quando a vida útil dele chegar ao fim. E o amortecedor, em média, 50 mil quilômetros, depende do terreno que você está andando, né? Em média, 50 mil quilômetros. Pode durar mais, se você for um cara cuidadoso, anda em vias pavimentadas, sem buraco, não passa correndo em quebra-mola, né? A manutenção nesse sistema consiste em ficar atento a ruídos e movimentos irregulares no veículo. Observar a eficácia e o tempo de vida útil dos amortecedores, que é de aproximadamente 40 mil quilômetros. Cuidar da lubrificação dos componentes, tem graxa aqui, tá sistema de lubrificação por meio de graxa, pasta. Revisar as coifas, aqui acho que não dá para ver nenhuma coifa, aqui até tem uma aqui, ó. É um material mais ou menos emborrachado e flexível. Ele serve para fechar, vedar a parte que tem lubrificação, onde tem a graxa. Porque se essa graxa ficar exposta aqui, vai pegando poeira, que ele fica uma coisa horrorosa, tá? Então essas coifas, elas costumam rasgar, se deteriorar, a depender da pancada que o carro tomar, a suspensão, né? Ou a depender do tempo mesmo, elas vão se deteriorando, tem que trocar. Os batentes, os coxins, que são componentes aqui da suspensão. O mecânico vai verificar isso e observando ali, batente, coxim, necessitando de troca, porque isso aqui não tem conserto, né? Troca, substituição, ele vai fazer. Verificar possíveis quebras nas molas. Lembram das molas? As molas aqui, ó. A mola aqui, ó. Quebrou, trincou, tem que trocar. Observar desgaste nos pivôs. Também são componentes aqui desse sistema de suspensão. Falando agora de rodas. Componentes. Roda, cubo de roda, pneu e rolamento. O rolamento, ele vai dentro aqui, ó. Dentro desse buraco aqui, ó. É ele que encaixa lá no pino, tá vendo os parafusinhos onde a roda vão ser presas, ó, certo? Chega, coloca a roda aqui e o pneu todo mundo sabe que fica aqui na roda. Então, esses aqui são basicamente os principais componentes do sistema de rodagem, de rodas, e vamos falar um pouco mais sobre cada um deles, começando aí por pneus. Primeiro, começar a conhecer a estrutura de um pneu, né? A gente tem aqui a carcaça, que é essa parte de dentro aqui, ó, carcaça, o talão, que é essa parte vermelha aqui, o costado ou ombro do pneu, que é essa lateral, e tem a banda de rodagem, que é essa parte de cima, a parte que desgasta. Conhecido então o pneu, a gente precisa aprender a fazer a leitura dele. Esses números aqui, professor, 195, 55, R16, 87V, o que é isso? Esse R aqui, ó, é de radial. Existem pneus radiais e existem pneus diagonais. Está escrito aqui, não, R de radial. Qual que é o mais adequado para o meu carro, professor? Olha, depende. Normalmente em automóveis, que são veículos leves, a gente vai usar pneus radiais, porque eles possibilitam desenvolver maior velocidade. Agora, precisar de transportar mais peso em veículos de menor velocidade,
aí você pode usar o pneu diagonal, ele é mais adequado. O radial, cara, de um modo geral, ó, ele economiza combustível, ele aumenta a aderência do carro, a área de contato do pneu com o chão, ele proporciona melhor estabilidade nas curvas. Aí você pensa, pô, então eu vou de radial. Por quê? Porque a gente está falando de um veículo de passeio, um carro que não precisa carregar tanto peso. Agora, se está numa caminhonete, certamente não vai usar pneu radial. Até pode usar, mas o mais adequado seria um pneu diagonal. E se ele é radial ou diagonal, isso depende da estrutura dele, essa carcaça que nós vimos aqui, ó, carcaça. Isso aqui, ó. Isso é que vai determinar se ele é radial ou diagonal. Esse pneu aqui, pelo que eu estou vendo, ele é do tipo diagonal, o tipo de carcaça. Ele tem aqui, ó, duas mantas aqui, uma jogando para um lado, outra para o outro. Esse aqui parece ser um pneu diagonal. Então já sabem, né? O radial te possibilita desenvolver maior velocidade. O diagonal te possibilita transportar mais peso. E o resto, hein? 195 é a largura do pneu. Já entendeu aqui, ó, largura do pneu. Quando você olha um pneu de frente, você vê ele é largão, isso aqui é a numeração, o índice de largura dele. O 55 é a série, mas no sentido de altura. Quando você pega daqui aqui, ó, 55. 16 é o tamanho do aro. Quanto maior essa parte prateada aqui, ó, quanto maior vai ser o pneu, né? Então a gente fala aro 15, aro 16, aro 17, aro 18. Passou de 17 para cima, já é rodão já, tá? Começa a aumentar muito o aro e o pneu começa a ficar mais fininho. Você olha aqui a série dele, vai ficando mais fininho, ó. Quanto maior a roda, mais fino o pneu, olhando lateralmente, igual aqui, ó, na parte de série aqui, tá? O 87 é índice de carga. Quer dizer que ele aguenta carregar até 87 quilos, professor? Não, é porque existe uma tabela e nessa tabela tem vários índices. Então, o 87 aqui ele representa um determinado índice de carga. Que índice é esse? Tem que olhar na tabela do fabricante aqui. Assim como tem também o índice de velocidade, que é representado pela letra V. Qual o pneu adequado para o seu carro? É o original, que veio de fábrica. Olha ali no manual, vê quais são as recomendações, tamanho, largura, série, se é radial ou diagonal, tamanho do aro, índice de carga e velocidade, e compre este pneu. Normalmente, quando a gente vai comprar pneu, a gente preocupa só com o tamanho do aro, né? Essa roda sua é o quê? Ah, é 16. Beleza, então um pneu mais barato a gente compra. Não pode ser assim não, hein? O que a gente faz com muita frequência nos pneus, hein, gente? Calibragem. Calibrar os pneus é colocar pressão nesses pneus. Essa pressão é colocada e medida em libras. A gente faz isso lá no posto de combustíveis, né? Tem lá o calibrador, um sinalzinho de mais e de menos. Você vai lá apertando mais ou menos até chegar no número que você quer, ou no número adequado para a pressão daquele pneu. Chegou lá no 30 libras, por exemplo. 30. Você vai lá, pega o bico, coloca no bico do pneu do seu carro, e ele vai começar a encher. Quando ele chegar na pressão certinha, o equipamento vai apitar. Só você tirar a mangueira, fechar de novo com aquela tampinha que tem do bico ali, pronto. É fácil. Olha o que acontece quando a pressão está maior do que o recomendável pelo fabricante. Se enche demais o pneu e ele desgasta o centro da banda de rodagem. Você olha ele por fora, parece que ele está novo, ó. Mas na hora que você olha o meio do pneu, ele está liso. Isso aqui é excesso de pressão. É quando o cara anda sempre com a calibragem acima. Dificilmente isso aqui vai acontecer. Normalmente, o pneu vai perdendo pressão, a pessoa demora muito para revisar aquilo ali, deveria fazer semanalmente no máximo, e aí acontece isso, a pressão fica baixa, fica com baixa calibragem, e começa a desgastar nos ombros aqui, nas laterais do pneu, preservando o meio. Normalmente, gente, deixa eu ver se aqui fala, não fala não, normalmente... Os pneus de um carro, se você colocar ali 30 libras de pressão atrás e na frente, ele vai aceitar bem. Isso não vai chegar a ser um problema, não. Talvez no manual oriente um pouquinho uma 32 ou 28, atrás ou na frente, ou é depender do tipo de pavimento. Andar na rodovia é uma coisa, andar em estrada é outra, andar em rua de calçamento de pedra é outra, andar na areia é outra. Então, é depender do tipo de pavimento. A depender do peso que você vai transportar nesse veículo, a depender do calor, da temperatura que tiver o ambiente, tudo isso varia essa pressão. Ah, mas o basicão, se não tiver tempo de olhar, precisa botar uma calibragem para sair, o 30 libras das 4 funciona bem.
É uma média nacional, né? O pessoal normalmente chega e taca lá 30 libras. Mas olhe no manual do fabricante, olhe as circunstâncias. Eu estou saindo para fazer uma viagem, vou encher o porta-malas, vou encher o carro está pesado, vou pegar uma rodovia, uma viagem longa, está muito sol. Qual é o tipo de calibragem adequada? É 30, é 32? É 32 na frente, 30 atrás, é 32 atrás, 30 na frente? Tá? Então isso tem variação a dependendo do tipo de carro, tipo de uso e aonde que você vai transitar e até mesmo da temperatura. Lembrando que essa aqui, tá, gente, a calibragem é uma manutenção que precisa ser feita no máximo semanalmente, assim como a verificação da água, do fluido de arrefecimento, a verificação do óleo no sistema de lubrificação, tem que verificar semanalmente. E a calibragem dos pneus não é diferente. Aqui fala sobre quando acontece, ou quando deve acontecer a troca dos pneus. Já falamos disso anteriormente, lá na parte de direção defensiva, que é quando a banda de rodagem atinge aquele TWI. TWI é o índice de desgaste do pneu, ou indicador de desgaste do pneu. Aqui, ó, dentro do friso do pneu, aqui, ó, nessa aleta, se você passar a chave aqui, quando você chegar aqui, você vai achar um alto relevo aqui, ó. Esse alto relevo aqui, essa borrachinha, chama-se TWI. Ele tem 1,6 milímetros de sobreelevação aqui, de protuberância, vamos dizer assim, de alto relevo. Então, quando chega nessa borrachinha, significa que a banda de rodagem já desgastou o suficiente. Então, tem que trocar o carro. Tem vários, tá? Cada aleta dessa, cada canaletinha aqui tem um TWI desse. Ó, tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. E na lateral do pneu aqui tem essa sigla TWI, indicando que é nessa direção que estão os TWIs. Eles são em vários pontos do pneu, tá? Vários pontos. A polícia consegue chegar e identificar isso aqui facilmente. Se já começou a pegar ali o TWI, você não trocou o pneu ainda, corre um sério risco de tomar uma multa e o veículo ficar no local retido até você resolver o problema. É uma infração grave. 5 pontos, R$ 195 de multa aí para pagar. Andar, transitar com o pneu com banda de rodagem inferior, quer dizer, menor que 1,6 milímetros, que é quando começa a desgastar aqui o TWI. Ainda falando sobre rodas, tem aquela manutenção chamada de rodízio, tá? Esses rodízios, isso não funciona exatamente desse jeito para todo tipo de veículo, não. Mas existe um padrão e eu vou mostrar para vocês aqui. Num veículo de tração traseira e tração nas 4 rodas, você vai fazer o seguinte. Com um determinado tempo, mais ou menos ali uns 10 mil quilômetros, você vai pegar as rodas de trás e vai passar para frente. E as rodas da frente você vai passar para trás em forma de X. Percebeu? Guardou aí, ó. Pega as de trás e passa para frente. Do jeitinho que a setinha está mostrando aqui, ó. Daqui vem para aqui, a daqui vem para aqui. E as de trás, eu passo para trás aqui? Não, passa em forma de X. A que estava lá do lado esquerdo vem para a traseira do lado direito. E a que estava lá do lado direito vem para a traseira do lado esquerdo. Eu estou falando de um veículo de tração traseira e tração nas 4 rodas. Agora, veículo de tração dianteira. Esse é o carro que você tem, certamente. Todo mundo tem, é o tração dianteira. Como é que funciona? Você vai pegar as rodas da frente e vai jogar para trás, normal aqui, ó, direto. Pega as da frente e joga para trás. E as de trás vão para frente em forma de X. É o inverso do carro que tem tração traseira. Sacou? Pronto, esse rodízio é para fazer com que os pneus desgastem de forma igual, uniforme, e evite de chegar um momento que somente as rodas dianteiras ou as traseiras, a depender de onde for a tração do seu carro, desgastarem. Se o seu carro é tração dianteira e você não fizer esse rodízio, com o passar do tempo você vai ver que as rodas da frente, os pneus da frente vão desgastar ao ponto de ter que ser trocados e os de trás não, os de trás ainda estão bons. Por quê? Porque você não fez o rodízio. Aí o que você vai fazer agora? Vai lá e coloca 2 pneus novos na frente e fica com 2 pneus meia-vida nas rodas de trás. E aí? Isso não é bom. A gente até faz, mas não é o adequado. O adequado é que os pneus desgastem de forma igual. Para quando você precisar trocar os 4 de uma vez. Ainda falando sobre manutenção nas rodas, tem a questão do alinhamento. Consiste em ajustar os ângulos das rodas, mantendo-as perpendiculares ao solo e paralelas entre si. É o alinhar mesmo, manter ele alinhado. Um carro, quando ele começa a perder o alinhamento, você está numa reta, um lugar plano, você folgar o volante assim, você sente o carro puxando para um lado. Ele puxa sempre para aquele lado, ou para a direita ou para a esquerda. Quando ele começa a puxar assim, pode ser um pneu descalibrado, às vezes é um pneu que está
vazio daquele lado, por isso que ele está puxando. Mas pode ser falta de alinhamento. Você já calibrou os pneus, fez o rodízio, está tudo ok, e o carro continua puxando para um lado, pode ser falta de alinhamento. E aí, cara, vem as regulagens, né, do alinhamento, elas têm alguns tipos. Eu vou abrir todas aqui para vocês verem, ó. Tem o caster. Caster é o quê? É para corrigir isso aqui, ó. Tem caster negativa e tem caster positiva. Tá vendo aqui o ângulo da suspensão? Olha, ela está projetada, a roda está projetada para trás e a suspensão projetada para frente. E aqui ao contrário, a suspensão está projetada para trás e a roda está projetada para frente. Isso aqui é caster, quando você precisa de alinhar esse ângulo aqui da suspensão. Ela deveria estar retinha, para cima assim, né? E a roda aqui, ó, a roda aqui. Aí sim, estaria certo. Só que, perceba, se a suspensão está projetada para frente, caster negativa. Suspensão projetada para trás, caster positiva. Quem trabalha aí com borracheiro sabe o que eu estou falando, né? É o serviço que vocês fazem o dia inteiro. Tem também a cambagem. O que é a cambagem? É quando você olha o veículo de frente ou por trás e percebe essa posição nas rodas. Olha só. Se você olha, as rodas estão com a parte inferior, que é a parte que toca no chão, mais abertas do que o normal, isso é uma cambagem negativa. Se a parte inferior, que é a que toca no chão, está mais fechada do que o normal, isso é uma cambagem positiva. Isso também precisa ser corrigido. As rodas têm que ficar retinhas, né, gente? Elas têm que ficar aqui, ó, em pezinho assim, ó. Não pode ficar esse negócio cambota aqui para dentro nem para fora, não. Tem que ficar retinho. E tem também aquela visão de cima. É como se você pudesse ver o carro de cima aqui, ó. Fez um raio-x. Aqui entra a questão da convergência. Se ele fecha, se a parte frontal das rodas está fechada, ela está num espaçamento menor que a parte traseira das rodas aqui, ó. Significa que essa convergência ou que essa desregulagem é convergente. Se for o contrário, a parte da frente está mais aberta do que a parte de trás, aí chama-se divergência. E aqui nós temos os resultados, né? Uma cambagem incorreta, olha o que faz com o veículo aqui, ó, com o pneu. Viu? Desgaste irregular. Olha uma convergência ou divergência, o que acontece? Também aí, ó, desgaste irregular. Então é isso, por isso que a gente tem que fazer o alinhamento. Não é só porque o carro está puxando para o lado, não, é porque ele vai te dar prejuízo. Isso aqui vai gerar outras consequências, inclusive te prejudicar na dirigibilidade do carro. Isso aqui faz aonde, professor? Lá no borracheiro. Todo borracheiro tem esse serviço de alinhamento, tá? Ele coloca o carro lá no aparelho, prende um equipamento aqui na roda, joga um laser lá no equipamento e vai fazendo as medições de caster, cambagem e convergência. Ele vai mexendo na suspensão, na roda aqui. Quando ele coloca tudo arrumadinho, alinhadinho, tá ok. E não é um serviço caro, não. Tá relativamente barato. Tem uma outra manutenção que faz nas rodas, que é o balanceamento. Isso é a distribuição uniforme da massa do pneu. Vou tentar explicar que serviço é esse. Quando você coloca um pneu novo numa roda, essa construção de borracha, pode ser que em algum ponto desse pneu, vamos supor que aqui, nesse ponto do pneu, tem 15 G a mais de peso do que o outro lado. O que acontece? Se você colocar essa roda desse jeito no carro, é o seguinte, imagine uma manivela. A manivela, se você rodar ela, na hora que ela está subindo, o lado que está a manivela, ela é mais pesada, não é? Nessa roda, onde a manivela fica presa. O lado que está mais pesado, na hora que estiver subindo, ele vai subir devagar, por causa do peso. Na hora que descer, ele vai descer rápido, porque o peso vai impulsionar ela para baixo. Ela faz rápido e sobe devagar. Faz rápido, desce rápido e sobe devagar. Desce rápido e sobe devagar. Faz isso em alta velocidade para você ver, 100 km por hora. O que vai acontecer? Trepidação. E você sente essa trepidação no volante. Aí é fácil. O que eles vão fazer? Eles vão balancear. Balancear é equilibrar o peso. Essa máquina aqui, esse aparelho, mostra qual é o peso que está a mais e aonde é que está esse peso. Eu chutei aqui 15 gramas, porque normalmente é isso que acontece. Mas eu já vi aí peso de 50 gramas. É muita coisa. E aí o que eles fazem para corrigir isso? Eles têm um chumbo, umas pecinhas de chumbo mesmo, que é de botar em anzol para pescar.
E a máquina fala, ó, tem 15 gramas desse lado. O que é que o cara faz? Ele vai e bate 15 gramas de chumbo do outro lado. Aí ele balanceia. O peso fica distribuído, fica uniforme. E aí o carro para de trepidar. Normalmente você vai sentir essa trepidação em velocidades mais altas, acima de 70, 80 km por hora, tá? Tem que fazer o balanceamento. Colocou pneu novo no carro, tem que fazer o balanceamento. Se não fizer, ele vai trepidar. Dentro do perímetro urbano, em velocidade baixa, você não vai sentir, mas na hora que você pegar a rodovia, ele vai trepidar. Trepidou, o que é que tem que fazer? Balanceamento. Balancear esse peso aqui. Também faz lá no borracheiro, é um serviço relativamente baratíssimo. A falta de balanceamento provoca trepidação no volante do veículo. Aqui, ó, a imagem já mostra aí. Ó. E agora falando da carroçaria. Professor, não é carroceria, não? Carroceria. E mais, professor, achei que carroceria fosse aquela parte de trás da caminhonete que transporta carga. Não necessariamente. Essa parte estrutural do veículo é chamada de carroçaria, também chamada de carroceria. Nesse caso aqui nós temos um monobloco, né? E nos automóveis hoje o usual é o monobloco, que é essa estrutura toda aqui, ó, com as colunas do carro e tal. A lataria, que são essas peças, né, que vão entrando depois para fechar a roupagem do veículo, capô, paralamas, tampa traseira, isso aí é a funilaria. Aqui nós temos o monobloco. A manutenção disso é pintura. Arranhou, amassou, teve algum problema, deterioração, tem que pintar. O polimento também é feito, tá? E lavagem, né? Limpar aquilo periodicamente. Sugerimos aí uma vez por semana, talvez, depende de cada condição. Isso aqui não é uma manutenção que tem um prazo de validade. Isso vai conforme o uso, né? Se você andar na lama todo dia, o ideal seria que você lavasse todo dia. A estrutura do veículo, ela pode ser do tipo monobloco ou chassi. Viram aqui agora a diferença de monobloco para chassi? Nos automóveis hoje, cara, você vai encontrar isso aqui, ó. Isso aqui. Chassi você vai encontrar em caminhonete, veículos mais robustos, tá? É de caminhonete para cima. Caminhão, aí vai chassi. No chassi, tanto no monobloco quanto no chassi, tem aquela famosa identificação obrigatória que nós vimos lá na parte do início do curso, quando a gente falou de processo de habilitação, documentação de veículo, identificação de veículo. Eu falei que os veículos são identificados externamente por meio das placas, né? A placa que identifica o veículo. Mas tem também a identificação obrigatória, que é feita por essa numeração aqui, ó. Ela é uma numeração em baixo relevo, e ela é encontrada tanto no monobloco quanto no chassi, na estrutura do veículo. Quando for fazer uma vistoria para transferir um veículo, não tenha dúvida. O vistoriador vai tirar esse número aqui do chassi. Ele bota uma etiquetinha ali, passa o lápis em cima, e como ela é em baixo relevo, sai reproduzida a numeração direitinho. Normalmente fica aqui, ó, nessa região aqui do monobloco, na parte do lado do carona ali. E no chassi, sinceramente, eu não sei onde que fica não. Deve ficar por aqui afora, na lateral também do chassi, com acesso ali por dentro ou por baixo do carro. Essa numeração, cara, ela precisa de manutenção. Olha aqui, olha como é que está essa aqui, ó. Se você chegar lá para fazer uma vistoria com a numeração do chassi desse jeito aqui, não vai passar. Eles vão recusar o seu carro, vão reprovar o seu carro, e você vai ter que fazer uma revitalização da numeração do chassi. Aqui fala numeração do chassi, mas já sabe, é chassi ou monobloco. Vocês já viram a diferença, né? Aqui, ó, depois de revitalizado, como é que ele ficou novinho. Olha que coisa linda. Certinho, bacaninha. É o mesmo, tá? Esse aqui e esse aqui é o mesmo. Se vocês verificarem a numeração aqui, as poucas que dá para ver, ó, 052764, 0522, não é nem 27, é 2264, ó, viu? 052264, acho que é isso mesmo. Enfim, tem que fazer essa revitalização, né? Ficar de olho ali, começou a oxidar, deteriorar, tem que dar manutenção. E pronto, vou parar por aqui, a gente volta na próxima aula falando de sistema de escapamento, hein? Nos vemos na próxima aula.